que nos vêm à cabeça, que a gente se lembra, não é? Porque não podemos viajar, não podemos sair, e o Rio de Janeiro é claramente uma dessas cidades, uma cidade que eu adoro. Aliás, como todo o Brasil, tenho, já vou ao Brasil desde, já nem sei, Marcos, para aí, desde o, como é que se chama aquela coisa, a Rede Pop, 98, 1998, por aí, todos os anos repetidamente, e fruto desta ligação de trabalho e também de amizade profunda com o Marcos, com o Maste. Marcos, parabéns pela direção do museu. Aproveito para dizer, sim, não faças essa cara, eu sei. Sei que vais ser ótimo. E pronto, o que é que eu queria falar convosco? Vamos ao primeiro slide, Marcos Granado, se faz favor. Primeiro quer dizer, o primeiro é só o título, o segundo, se faz favor. Estão a ver? Não. Eu não estou a ver, mas é normal eu não ver. Espera, partilha. Marcos, você compartilhou? Ok, estás mute. Estás sem microfone. Mas sem microfone. Isso. Eu quero só avisar que nós estamos gravando a apresentação da professora Marta para colocar no chat que vocês concordam com a gravação por questões de imagem, certo? Eu concordo, fica gravado que eu concordo, não tem problema. Muito obrigada. Ora, vamos só esperar. Sim, é esse mesmo. Obrigada, Marcos. Ora, a pandemia do coronavírus tem tido impactos desiguais de país para país. Em muitos países tem sido lamentavelmente politizada e usada como arma de arremesso entre diferentes fações políticas e sociais. Tem sido minimizada e até negada por franjas felizmente marginais, mas infelizmente muito ruidosas. Mas estamos claramente perante a maior crise de saúde pública das nossas vidas. Em dados desta semana, estamos neste momento com 55 milhões de casos em todo o mundo, 1,4 milhões de mortes e desemprego, muito sofrimento, muito luto, muita desigualdade, muita pobreza. Eu tenho, enquanto diretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, a semana passada tive um dos piores dias de trabalho da minha vida, quando morreu um funcionário nosso com Covid. E posso-vos dizer que também não tinha ido a nenhum funeral, felizmente, agora na fase Covid, mas foi uma emoção enorme e ao mesmo tempo uma frustração incrível estar com a família e nestas novas modalidades em que não se pode estar ao pé da pessoa, não se pode estar tudo ao ar livre num parque de estacionamento com o carro funerário e depois ninguém pode acompanhar. Horrível, horrível. É uma. Não só a dor de ser um colega, um funcionário, ainda novo, mas também esta frustração e esta impotência em poder confortar as pessoas, é uma coisa de muito dolorosa. Todos nós tivemos alguém conhecido ou de família e amigos que foram infectados ou até que morreram. Eu acho que não é possível deixar de pensar neles e esta é a minha primeira nota para uma conversa sobre pandemia. A situação da pandemia ainda é largamente volátil, não é? Quer dizer, está a acontecer em Portugal, no Brasil, noutros países, e assim vai continuar por largos meses, mesmo naqueles países que
já vacinaram uma larga a percentagem da população. Veja-se, por exemplo, Israel, que está a começar a abrir, já vacinou 85% da população. Mas mesmo assim as pessoas têm medo, as pessoas têm receio, existe a questão das novas variantes, portanto, o impacto na sociedade, o impacto nos museus, particularmente nos museus universitários, será muito desigual de universidade para universidade, de país para país. Alguns museus fecharam, estão fechados, o meu museu neste momento está fechado. Já reabriram, primeira vaga, segunda vaga, já voltaram a fechar. Quer dizer, o que eu gostava de fazer convosco hoje é partilhar alguma informação e alguma literatura, ainda escassa e sempre a mudar, ao mesmo tempo que problematizamos em conjunto algumas questões. Próximo slide, Marcos, por favor. Como foram os museus reagindo à pandemia? Por que dificuldades passaram? Houve diferenças significativas entre museus universitários e não universitários? Que lições aprendemos sobre os museus, sobre os profissionais, os nossos colegas, sobre os públicos nos últimos 12 meses? E que mudanças estruturais, se é que lhes podemos chamar assim, se avizinham? Eu, na primeira parte, vou dar-vos alguns recursos e literatura sobre pandemia e museus em geral, e na segunda parte vou falar mais especificamente sobre museus universitários, largamente com base em recolhas de informação que o MAC foi fazendo junto dos museus e coleções universitárias de todo o mundo. Na terceira parte vou problematizar convosco o futuro. Para quem não sabe o que é o MAC, Marcos, um pequeno parênteses, Marcos, o próximo slide, por favor. O MAC é o comitê do Conselho Internacional dos Museus, do ICOM, para museus e coleções universitárias. Próximo. Desculpem estar em inglês, tem 500 membros individuais e 100 membros institucionais, embora durante a pandemia também estes números tenham variado alguma coisa, baixaram, e não foi só no UMAC, foi em geral no ICOM, e o que deixa antever, ou pelo menos sugere que uma larga percentagem dos profissionais de museus que querem ser membros do ICOM, querem-no às vezes por razões que têm a ver com viagens e com visitas a museus. Não podendo viajar, deixaram algumas pessoas, bastantes, de pagar as cotas. Está representado em 67 países e, próximo, tem como missão ser a maior rede de museus e coleções universitárias do mundo, no sentido da promoção daquilo que é a sua identidade, a sua especificidade no contexto dos museus e do setor da cultura em geral, e também a promover a sua utilização, preservação e valorização do património cultural das universidades. Próximo. Eu convido todos a visitarem, está cheia de recursos a página do MAC. Recursos, alguns vou falar hoje, que têm a ver com a pandemia especificamente, mas existe literatura, existe informação sobre redes de museus universitários, existe uma base de dados de museus universitários em todo o mundo, enfim, existem muitos recursos. Uma revista científica que é publicada 2 vezes ao ano, o Mac Journal, portanto, convido-vos a, com calma, visitarem a página e explorarem os nossos recursos e também, eventualmente, se acharem interessante, seguirem-nos nas redes sociais. Próximo, Marcos. Trago-vos aqui 4 relatórios importantes que foram feitos e que vou, de resto, deixar aqui no... Deixa eu ver se eu consigo fazer isto, que eu não estou muito familiar com o Google Meet. Será que isto dá para...
Desculpem, fiz uma coisa qualquer, daquelas não faço ideia o que é que eu fiz, mas de repente saí. Bem, o que eu vos queria dar era estes relatórios para vocês ficarem com a literatura, com os próprios relatórios. De qualquer maneira, podem encontrá-los online e eu vou mandar aos coordenadores, vou mandar à professora Helena e vou mandar ao Marcos Granado para vocês ficarem com, caso não tenham. São sobretudo 4 relatórios que foram publicados durante os últimos 12 meses. Um é do NEMO, que é a Network of European Museum Organizations, portanto, a rede de organizações de museus europeus, que cobriu 650 museus de 41 países, e foi feito em abril de 2020. Depois temos um relatório importante do ICOM, de resto é aquele que cobre maior número de museus, 1.600 museus, em 107 países dos 5 continentes, e foi publicado em maio de 2020. E de resto continua em atualização. Depois há um relatório que é este verde que está aqui da Unesco, cuja metodologia, confesso que não percebi muito bem como é que fazem, mas usaram os comitês nacionais da Unesco e os contactos que tinham a partir da declaração que foi feita na Unesco sobre museus, em 2015, usaram essa rede para fazer um inquérito em maio de 2020 e os resultados estão publicados aqui. E, finalmente, uma das maiores redes nacionais de museus do mundo, a American Alliance, a Aliança Americana de Museus, a AAM, fez um relatório também em julho, publicou em julho, que está aqui em baixo, e que cobriu 760 museus dos Estados Unidos da América. Claro que a situação é bastante desigual, mas uma das conclusões que se tira destes 4 relatórios é que a situação, por exemplo, dos museus nos Estados Unidos, em que muitos museus são privados e dependem menos de fundos. Privados não é no sentido, quer dizer, são públicos, mas são de entidades sem fins lucrativos e, portanto, não há um peso tão grande do Estado, dos governos, seja ele de que natureza e de que ordem administrativa seja, sobre os museus. Portanto, não dependem tanto de subsídios públicos nos Estados Unidos. E por isso a situação é mais alarmante nos Estados Unidos, em que, por exemplo, 87% dos diretores de museu indicou em julho que só tinha recursos para funcionar durante mais 12 meses. E 64% previram que iria haver imensos cortes na programação, sobretudo, e na educação. Portanto, o relatório mais alarmante, digamos assim, é aquele que nos vem da American Alliance of Museums. O próximo, quer dizer, embora variem muito as conclusões, o próximo slide, podes passar, que é o da Unesco. Embora variem muitas conclusões em escala, quer dizer, elas são semelhantes. Existem 3 conclusões principais. Uma é que 90% dos museus foram obrigados a encerrar as portas por causa da pandemia. Alguns, e agora aqui a percentagem varia de país para país e de zona, região para região, alguns não voltarão a reabrir. E o impacto que teve nos postos de trabalho e nos profissionais é significativo, particularmente nos mais jovens, nos precários e nos papéis associados, quer dizer, nas funções associadas à educação e à programação. Aqui a Unesco diz-nos, por exemplo, que 90% dos museus fecharam as portas, 10% é a indicação do estudo da Unesco, poderão nunca mais reabrir. Apesar da questão digital, já vamos falar também um bocadinho disso, apenas 5% de todos os museus na África e nas pequenas ilhas de estados em desenvolvimento conseguiram fornecer, apenas 5% conseguiram fornecer conteúdos digitais. E para contexto, eles têm esta informação
de um survey que fizeram mais em 2015, como eu disse, 95 mil museus existem no mundo, dos quais 60% crescemos em relação a 2012. É um relatório que é muito interessante e que eu vos recomendo a leitura porque vai para além da pandemia, também faz uma série de considerações sobre a situação dos museus nesta altura. Em relação ao ICOM, o ICOM mobilizou-se muito rapidamente para apoiar, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de formação, do ponto de vista de informação, os museus encerrados em março de 2020. Muito rapidamente, eu acho que este primeiro webinar que eles fizeram sobre o coronavírus é ainda de março. É este primeiro aqui, Impact Innovations and Planning for Post-Crisis. Depois houve um outro para preparar a reabertura e depois ainda houve um outro para consolidar e reforçar relações com as comunidades. Todos estes materiais estão disponíveis hoje, que vocês podem consultar na página do ICOM, icom.museu. Próximo. Neste momento, existe uma chamada para trabalhos, é mais para profissionais, penso eu, mas talvez até alunos que estejam interessados de vários países, não só do Brasil. Mas há uma chamada de trabalhos para um número especial da Museum International sobre museus vazios. Se vocês forem agora à página do ICOM, está lá tudo o que é que quer dizer, qual é o contexto, como é que devem mandar, para quem devem mandar, o prazo de envio de trabalhos, etc. Eu trouxe também uma fotografia do meu museu vazio. Marcos, podes passar ao próximo slide. Horrível. Horrível. É um desconsolo. Bom, em relação a museus universitários, o MAC também se movimentou muito rapidamente e logo em março fizemos uma atividade chamada University Museums from Home, em que pedimos contributos para o que é que os museus estavam a pensar, como é que os trabalhadores, os colegas, os profissionais estavam a organizar e o que é que a comunidade global de museus universitários esperava de nós. Quer dizer, o que é que nós devíamos fazer para nos pormos à disposição da comunidade. Portanto, esta foi a primeira, foi logo em março. Depois, em junho, julho, Marcos, organizámos 5 webinars em junho e julho de 2020, em resultado um pouco dos pedidos que foram feitos nesta primeira atividade que eu falei. Uma sobre um webinar sobre a reabertura após o confinamento, outra sobre o acesso a coleções durante o confinamento, um outro sobre conteúdos digitais, um outro sobre aulas e alunos, porque os museus universitários tinham essa especificidade e continuam a ter, de terem muitos alunos a usar as suas coleções, as suas exposições, etc., e teses que precisavam de fazer, e, portanto, como é que se passa para o digital, quando, na realidade, alunos precisam de ter acesso, e, finalmente, um sobre perspectivas de futuro. Foram, na realidade, cada um são 2, porque fizemos para as Américas, fizemos para a Europa e para a Ásia de manhã, hora de Lisboa. E fizemos para as Américas à tarde, ao fim da tarde. Houve vários brasileiros, muitos brasileiros que participaram nestes webinars, e se correspondem hoje em 11 horas de gravação vídeo. Tivemos 285 participantes de 21 países. Tudo está online no website do museu, com tudo, com os chats, com os PowerPoints que as pessoas passaram, com os PDFs, com as referências bibliográficas, está tudo lá e podem aceder quando quiserem. Próximo. E as horas de vídeo estão no canal YouTube do museu, do MAC. Próximo, Marcos.
É a playlist. Está cá todo, estão todos, podem ver todos, claro. Quer a primeira parte um, quer a parte 2. Foram todos diferentes, apesar das perguntas serem as mesmas em cada edição. Também compilamos uma série de resultados do impacto da pandemia nos museus universitários em dois números especiais da UMAC-J. Podes mostrar o próximo, Marcos? O número 12, quer o número 1, quer o número 2, do volume 12, têm vários artigos dedicados à pandemia, com museus na China, no Japão, na Austrália, no Canadá, todos os países, no fundo, a partilharem as suas experiências resultantes da pandemia, o impacto que isto tem nas vidas e na organização do trabalho. Próximo, Marcos. Algumas reflexões que queria fazer sobre. Portanto, isto foi basicamente dar-vos algumas referências. Caso vos interesse, não vou estar a detalhar com muito pormenor nem os relatórios, nem aquilo que fizemos, mas tenho algumas notas para partilhar convosco em 4 áreas: a área de infraestrutura, a área da formação, a área de conteúdos e em relação à reabertura. Em relação, embora as crises, quer dizer, não sejam totalmente estranhas aos museus, e aos museus em particular das universidades, e estes têm demonstrado, em geral, uma enorme capacidade de adaptação às dificuldades internas e externas. Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma que os museus, e em particular os museus universitários, não estavam minimamente preparados para o que aconteceu em março de 2020. Em relação à infraestrutura, por exemplo, tudo o que tem a ver com teletrabalho não estava minimamente pensado, não é? Quer do ponto de vista da organização orgânica, transformação dos conteúdos funcionais, atribuição de teletrabalho a funcionários, por exemplo, a trabalhadores, a profissionais, cujo conteúdo funcional só faz sentido se for presencial, por exemplo, o próprio curador, o que é um curador em teletrabalho, não é? Ou o que é um vigilante, um monitor de exposições, ou o que é um educador, um mediador em teletrabalho. Quer dizer, tudo isso teve que ser revisto, repensado em função de uma reorientação que os museus tiveram que fazer. Para além disso, do ponto de vista de infraestrutura, também é preciso falar naquilo que foi a definição e a atribuição dos serviços mínimos, quer dizer, porque ok, vai tudo para casa, não é? Mas como é que é? O museu fica, fecha-se a porta e vem-se toda a gente embora? Não pode ser. É preciso assegurar um conjunto de serviços mínimos, nomeadamente conservação das coleções, é preciso haver alguém que vá regularmente, é preciso manutenção, imaginem que há um curto-circuito, qualquer coisa, portanto tem que haver um conjunto de serviços mínimos que são, que não têm nada a ver com planos de emergência, mas de certa forma agora passam a ser incorporados nos planos de emergência, mas que foram forçados por aquelas 48 horas, aquela semana, basicamente, em que nós nos tivemos todos que adaptar. O meu museu, por exemplo, tem 2 jardins botânicos. É evidente que os jardineiros tiveram que ficar, alguns, porque não era preciso ter todos, e havia a questão do risco e não pôr as pessoas em risco, sobretudo quando apanham transportes públicos, e, portanto, teve que segmentar. Agora, o que é um jardineiro de um jardim botânico em teletrabalho? Vocês estão a imaginar, não é? Portanto, isto para além de todo o problema técnico, aceder de casa ao computador do museu, aceder aos ficheiros, aos arquivos que estavam no museu. Alguns funcionários não tinham sequer computador, ferramentas novas para continuar a comunicar internamente, o Zoom, este Google Meet, quer dizer, o OneDrive, o SharePoint, quer dizer, foi alucinante toda esta mudança que foi feita em tão pouco tempo. Do ponto de vista da formação, eu penso, e bem, quer dizer, nós estamos preparados, fomos treinados, vocês aí no vosso pós-graduação do MAST, da Unirio MAST, vão ser treinados, sobretudo, para um trabalho presencial. Se forem profissionais de museus, nós estamos preparados para trabalho presencial, porque o museu tem tudo a ver com encontros, não é? Diálogos entre pessoas
através de coleções, de objetos, de exposições, de ideias, não é? E, portanto, nós não estamos minimamente preparados para, treinados, para pensar o museu digital. Quer dizer, até em teoria poderíamos estar, mas foi muito difícil fazermos essa mudança, não é? As técnicas de mediação, por exemplo, em suporte digital, os conteúdos digitais são diferentes das técnicas de mediação presencial, quer dizer, não basta fazer um transplante de meio, não basta filmarmos-nos em casa a fazer uma coisa qualquer, ou até irmos ao museu filmarmos e passar, e isso passa a ser conteúdo digital. Quer dizer, o público digital é diferente, os conteúdos digitais são diferentes, as audiências demoram a ser construídas, e isto demora um pouco a perceber, não é? Portanto, nós não temos formação para isto. Eu espero que uma das alterações que seja de longo prazo, seja, enfim, de impacto da pandemia, por exemplo, na formação dos futuros profissionais de museus, seja pensar o digital de uma maneira que não é mais um ornamento, mas que é mais estruturante, sem deixar de ser a parte presencial, aquilo que nos move e a essência do nosso trabalho. Eu já vou explicar, porque isto é uma faca de dois gumes, como aconteceu com os arquivos, e nós não nos podemos entrincheirar na substituição do objeto pela imagem, ou pela sua representação, ou as ideias todas por debates e diálogos digitais, porque nós o que fazemos é pôr encontros entre pessoas através de objetos e de ideias, não é? E, portanto, temos que ter muita cautela sobre a posição que temos relativamente a isso. Pois, portanto, o que aconteceu? Ao princípio, todos os museus universitários, e sem ser universitários, foi colocando online aquilo que já tinha, não é? Havia fotografias, digitalizações de coleções foram-se colocando, havia visitas virtuais foram-se colocando, havia alguns vídeos de conservação ou de atividades de bastidores do museu, e foram-se colocando logo, não é? Mas percebeu-se rapidamente três coisas. A primeira é que o que se tinha acabou, não é? O que se tinha acabou. E muitos museus perceberam que tinham escassos conteúdos digitais, incluindo coleções online, mesmo bancos de imagem que nunca tinha sido dado grande prioridade. Tinham escassos, quer dizer, não se tinha investido de forma significativa em conteúdos digitais, quer ao nível da formação, quer ao nível da produção, evidentemente. Com o tempo, os conteúdos foram simultaneamente especializando, não é? Foi-se percebendo, foi-se diferenciando. Começou a aparecer mais podcasts, mais jogos interativos, mais atividades para promover a saúde mental, que é uma coisa que eu acho que é específica, não é específica, mas é muito importante nas universidades e nos museus universitários. As histórias online, a renovação dos sítios web, não é? A performance, a música, a dança, os filmes, as leituras, a poesia, etc. Mas para isto, claro, é preciso recursos que nem sempre existem, não é? Nem todos os museus conseguiram, em confinamento, dar esta volta para aquilo que são conteúdos digitais mais significativos. Um outro problema ainda associado à questão dos conteúdos digitais é a acessibilidade. Não é? Isso já tem havido vários webinars sobre esse assunto, é que nem toda a gente tem rede, nem toda a gente está nas redes sociais, e por outro lado, quando as pessoas estão nas redes sociais, a competição, sobretudo durante os picos de confinamento, era enorme, porque os alunos, os públicos, tinham escola, tinham atividades também online, portanto havia imensa competição por espaço de ecrã, digamos assim. E, de certa forma, o trabalho de inclusão que os museus tinham vindo a fazer durante anos, inclusão no sentido lato, não é? No mais lato do termo, inclusão social, inclusão intelectual, foi virado de alto a baixo com a pandemia, ou seja, a pandemia, a meu ver, foi fator de exclusão e de discriminação, e ainda é. Depois, quando foi a reabertura, surgiram novos desafios.
por um lado, os grupos, não é? A limitação do número de visitantes. No caso de Portugal, foram 5 pessoas, podiam entrar de cada vez, 10 pessoas se fosse ao ar livre, portanto, nos nossos jardins botânicos. A questão da desinfecção, a questão dos corrimões, das casas de banho, de todo esse trabalho, a distribuição do álcool, a medição da temperatura, os circuitos unidirecionais, não é? Que obrigou a segmentar e reconceptualizar percursos, exposições, conteúdos funcionais, trabalhadores, mais uma vez, não é? O que é que fazem, o que é que não fazem, como é que acompanham. Fechar exposições inteiras, nomeadamente centros de ciência, por exemplo, sofreram muitíssimo com a reabertura, porque podia-se reabrir, mas não se pode tocar e, portanto, mesmo durante a reabertura, continua a haver preponderância do digital, portanto, tudo o que tem a ver, como nos restaurantes, não é? Os menus estão no QR Code, a mesma coisa com os museus, quer dizer, não havia os bilhetes era QR Code, os próprios desdobráveis dos museus, as pessoas podiam aceder, as próprias tabelas, tudo o que envolvesse o toque foi banido, foi largamente reduzido, etc. Embora haja aqui uma frustração muito grande, podes passar o próximo slide. Um, isto foi um estudo que foi publicado a semana passada, 24, quando é que foi 24 de fevereiro? Acho que sim, foi a semana passada, em Berlim, um estudo a dizer que os museus são espaços mais seguros do ponto de vista sanitário, evidentemente, e de saúde, do que muitos outros espaços que continuam abertos, nomeadamente supermercados. Portanto, próximo. Isto não se vê muito bem, mas depois vocês partilham o PowerPoint e têm a referência está no slide anterior, mas se vocês repararem, o R, que é o número mágico, não é? Se for maior que 1, infecta-se mais, se for menor que 1, infecta-se menos. O R dos museus está lá em cima, junto com os teatros, a ópera, etc. E depois, os restaurantes, por exemplo, estão cá em baixo, com um R de 2,9, salvo erro, mesmo a 50% da capacidade. Os supermercados também, ou seja, há mais risco de sermos contaminados com o coronavírus num supermercado do que num museu. Portanto, isto tem levado a um lobby importante para reabrir os museus na Europa, que neste momento estão todos fechados, praticamente. Estou quase no fim. A terceira parte, futuro, não é? O próximo slide, problematizar. Atirei-vos uma série de notas para pensarmos, para refletirmos de que forma é que fomos todos virados do avesso, não é? E os museus universitários adaptaram-se melhor, que era uma pergunta que eu tinha inicialmente para discutir convosco, adaptaram-se melhor que os outros museus? Eu penso que a resposta é sim e não. Os museus universitários que se encontravam bem integrados na infraestrutura das suas próprias universidades, que tinham uma boa comunicação com a administração, com os pró-reitores, com os vice-reitores, com os deans, com os diretores dos departamentos, com os diretores das faculdades, etc., com uma boa integração com as estruturas da universidade, adaptaram-se melhor do que os que não estavam integrados, o que é um pouco trivial, mas é verdade. Quer dizer, no nosso caso, por exemplo, em que eu considero que estamos bem integrados, a plataforma Zoom, que é a mesma para os alunos das aulas, foi disponibilizada para o museu, para os nossos públicos. Toda a questão da distribuição do álcool, da medição da temperatura, da segurança, foi toda gerida centralmente pela universidade e, portanto, correu bem. Os museus que já eram eles próprios entidades relativamente autónomas para o bem e para o mal dentro da sua própria universidade passaram, na realidade, um bocado pior. Esta é a primeira lição. Mas tiramos várias outras lições muito importantes, internas e externas. Para mim, das mais importantes foi como compreender melhor a instituição, como compreender melhor os colegas, compreender melhor a reorganização e a reconceptualização do trabalho no museu, incluindo pensar em novos conteúdos funcionais,
novos papéis e, inclusivamente, novas profissões museais, novos modelos de gestão e novas condições de trabalho. Mas também foi para mim muito saliente a visibilidade e a sensibilidade às desigualdades, que ficaram muito marcadas durante a pandemia, desigualdades quer entre colegas, quer nos públicos, não é? E finalmente, também uma lição que eu acho que é importante, não, ainda não é finalmente, ainda tenho mais duas, mas uma lição que me parece muito importante é que, de facto, os museus universitários também, não é? Mas os museus em geral confirmaram a sua resiliência e a sua capacidade de adaptação às crises e à incerteza. E eu, finalmente, agora sim, finalmente, o que me parece ser mais importante é o essencial que é a comunicação entre nós no museu, a empatia, o estarmos juntos, não é? Sentirmos que continuamos a fazer parte de um todo, apesar de afastados, todos dispersos em casa. Trabalhar com metas do dia a dia e não com metas mensais ou com metas anuais, no sentido de acomodar e dar conforto a todos os nossos colegas. Isso parece-me ser muito importante. O futuro que nós devemos ambicionar não deve ser, a meu ver, para regressar ao ponto que estávamos em fevereiro de 2020. Eu penso que a pandemia tem implicações profundas nos nossos modos de trabalhar e de viver, não só nos museus, mas agora em particular nos museus, que vão muito provavelmente ficar connosco para sempre. Sobretudo se pensarmos que à crise de saúde acrescenta-se uma crise económica, não é? Cujo pior ainda está para vir, e uma crise ambiental severa que já existia e que continua. Por exemplo, eu acho que é irreversível as mudanças no turismo global, o viajar, nas conferências, na facilidade com que eu me metia no avião e ia para o Rio de Janeiro, não é? Ir e voltar e tal. Acho que vai haver lugar a mudanças para um turismo mais de proximidade. De resto, isto já se notou quando os museus reabriram, mas era impossível viajar. Portanto, nós tivemos muito mais portugueses a visitar o museu, por exemplo, do que estrangeiros, evidentemente, o que é normal, e de vizinhança do bairro, não é? Portanto, são novas audiências, novos públicos, mais de proximidade. Mas eu acho que as implicações maiores ainda vão ser na natureza do espaço de trabalho e nas funções e nos papéis dos profissionais do museu. No mundo pós-pandemia, eu penso que devemos refletir profundamente. O próximo slide, Marcos, é o último. Penso que devemos refletir profundamente não sobre como recuperar o museu, mas como recriar o museu para as gerações do futuro. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Marta. Nós é que agradecemos essas reflexões e agora eu vou passar a palavra para Marcos Granato, que vai fazer suas considerações, ele com a experiência e com o contato estreito que ele tem contigo, para mediar um pouco e, se quiser, Marcos, abrir para perguntas, ou talvez você tenha perguntas muito pertinentes pelo grau do teu conhecimento, tá? Bom dia a todos. Marta, minha querida, que bom vê-la. Tão bem, você está uma beleza. Acho que a pandemia lhe fez bem, está mais jovem e mais bonita. Enfim. É o vídeo, eu estou muito mais gorda, ouviste? Só se vê esta parte aqui. Isso é um problema da pandemia que eu não falei, obviamente, mas estamos todos muito mais gordos, muito mais sedentários, muito mais sentados, parados. Sim. Mas pronto. Tu também estás ótimo. Mas tu estás só me olhando aqui de cima também. Enfim, mas é ótimo vê-la. Agradeço muito você ter aceito o nosso convite. Bom dia a
todos que estão aqui junto conosco nesse lugar virtual. Seria melhor se estivéssemos todos juntos, presencialmente, mas em algum momento isso vai acontecer, né? Isso é uma questão de termos mais paciência e sermos mais criativos também. Marta, você nos passa um panorama que é muito interessante, né? A sua visão, acho que não há pessoa no mundo que possa nos passar um contexto talvez tão baseado em dados como você, que realmente não há pessoa que tenha mais contatos pelo mundo afora nos museus universitários, né? Então você sabe o que acontece, porque as pessoas recorrem a você, né? Elas fazem, na verdade, você acaba sendo um ponto nodal de concentração de muitas ligações entre pessoas do mundo inteiro, né? E isso faz com que você tenha uma posição privilegiada de poder dividir com todos, né, as informações que você vai coletando, né? E acho que, no caso aqui do Brasil, o que nós podemos dizer é que a grande maioria dos museus universitários fechou e continua fechada. Isso tem relação com o fato da grande maioria estar situada em universidades públicas, que ficaram e estão ainda todas trabalhando de forma remota. Então, assim, nós temos alguns alunos que são servidores de universidade, né? Estão trabalhando de forma remota, estão fazendo o nosso mestrado e estão tendo imensa dificuldade de poder acessar os arquivos, as coleções. Não há os espaços, não há possibilidade, né? Assim, existem alguns que têm um trabalho, digamos assim, eu diria, não diria presencial, as pessoas não estão visitando. Se havia dificuldade de visitação nos museus universitários antes, né? Muitas vezes agravou. Agravou-se muito, né? Mas eu acho que isso também é uma questão que não podemos reclamar. É isto, a realidade é esta. Não há que reclamar. É isso, né? Nós estamos, assim como é isso de estarmos um ano dentro de casa. Quem teve consciência. É um horror. É um horror. É muito difícil. É um horror. Né? Mas é isso que temos para o momento, né? Então, vamos fazer desse limão uma limonada o melhor possível, não é? Então, assim, esses encontros eu acho que são fundamentais. Eu me lembro a primeira reunião do colegiado que fizemos lá no primeiro semestre do ano passado. Foi uma situação de emoção entre os professores, porque tinha muito tempo que não nos víamos, e só de nos vermos foi uma situação que realmente ficamos emocionados, entendeu? De poder ver um ao outro conversar. Porque, quer dizer, essa onda que passou em cima de nós foi de tanta intensidade que nos primeiros meses nós estávamos ainda num processo de adaptação, enfim, de ver como é que iríamos viver. Então não havia tempo, por exemplo, para o encontro, não havia essa possibilidade, estávamos nos adaptando, né? Eu não vou falar mais, vou falar depois mais alguma coisa, né? Mas eu quero abrir sim para conversa, para perguntas. Eu acho que para isso vocês têm uma oportunidade ímpar de ter a Marta aqui conosco. Só peço que vocês façam as perguntas pelo chat, né? Luísa Soares, peraí. Acho
desculpe, é porque todos colocaram seus e-mails aqui até eu conseguir descobrir qual é a primeira pergunta. A Luísa Soares, Marcos, ela só colocou que também gostaria de fazer pergunta. A Helena Oliveira gostaria de fazer pergunta. Não sei se elas querem fazer por voz, pelo microfone. Você acha que é melhor escrever no site? Não, como estamos gravando, acho que não há problema. Podem falar, podem falar. Então, a primeira é a Helena Oliveira, que colocou que gostaria de fazer uma pergunta, e depois a Luísa Soares. Sim, bom dia. Sou Maria Helena, estou entrando agora no doutorado, trabalho no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, não é um museu universitário. Bom, primeiramente quero agradecer aí ao programa, né, por essa oportunidade de conversar com a professora Marta. Enfim, eu gostaria de falar sobre... foram duas questões que a professora colocou, elas me chamaram a atenção, né? Que ela fala, quando ela fala do futuro, ela fala que é essencial, né, a comunicação e a empatia, o trabalho nesse sentido, né, da comunicação e da empatia. E que fala também sobre o trabalho com metas do dia a dia. Eu queria que ela falasse um pouco mais sobre essa percepção, porque realmente, porque todos os museus eles passaram realmente a buscar um canal, né, de comunicação com o público, e eu acho que isso que ela fala da empatia foi realmente a grande questão. Então, se ela poderia, né, eu, por exemplo, na minha instituição, tive essa percepção também, então cada um tem lá a sua experiência. Então, eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre essa percepção dela, na instituição em que ela está, se ela poderia falar um pouco mais, desenvolver um pouco mais essa percepção dela. É isso, obrigada, viu, a todos. Claro, Helena, é uma pergunta muito pertinente. Obrigada por ter feito. Essa não está escrita em relatório nenhum, ok? É a minha percepção enquanto diretora de um museu que tem 60 pessoas, dos quais 50 foram para casa a 11 de março de 2020, e as dificuldades que eram pessoas que conviviam muito umas com as outras, almoçavam no museu, iam aos aniversários, conheciam os filhos, conheciam as famílias, portanto, não estamos a falar, estamos a falar de um museu com profissionais muito coesos, e notei logo que uma das principais dificuldades era manter essa coesão. Claro que é impossível manter a coesão do que é estar uns com os outros, não é? É algo parecido com o MAST também. As pessoas convivem, não é? Mesmo quando estão a trabalhar, convivem. E uma das grandes dificuldades foi realmente passar toda a gente dispersa, sentada em sítios diferentes. Como é que a gente vai manter este ritmo? Como é que a gente vai manter a motivação? E esta empatia, o outro, como está o outro? Estás bem? Como é que tens passado? Tens tido algum problema? Quais são as tuas dificuldades? Isto ao nível de colegas e depois ao nível dos públicos. Porque eu acho que nós pensamos no público, eu não sabia, eu não tinha noção disto, mas apercebi-me com a pandemia que nós museus, estou a generalizar, se calhar não devia, mas para vocês perceberem, nós museus pensamos nos públicos muito em abstrato. Os públicos. Quando fazemos uma exposição, pensamos numa pessoa que tem idade de 11 anos, não é? Queremos ser inclusivos, portanto, que seja intelectualmente, socialmente compreensível, quando escrevemos os textos, etc. Mas é uma coisa abstrata. Quando passou a haver esta dificuldade, este sofrimento nas diferentes sociedades, e aqui na Europa foi visível, começou logo a Itália, depois Espanha aqui ao lado, depois Portugal,
ainda conseguiu passar um bocadinho. Portugal teve agora na segunda onda, agora, o mês passado, teve a crise maior. Portanto, aquilo que é o público são pessoas, e são pessoas que têm dificuldades, que têm sentimentos, que têm, que sofrem, que luto, que algumas não têm acesso, não é? E, portanto, tentar reorientar o nosso trabalho em função de uma empatia maior com os nossos públicos, que significa conhecê-los, pareceu-me muito importante, e isso é uma lição que eu acho que não vou esquecer agora mesmo quando acabar a pandemia. Não sei se expliquei. Você está com o microfone fechado, Helena. Assim, eu posso só complementar um pouquinho aqui, até falar um pouquinho da minha experiência no museu em que eu trabalho. Uma situação que foi muito importante para a gente foi buscar nossos parceiros, né, e discutir com eles. A gente ampliou muito a nossa rede, quer dizer, a parceria já existia anteriormente, mas eu acho que na hora que a pandemia aconteceu e estávamos todos, na verdade, sem saber muito o que fazer, então esses parceiros foram fundamentais. E assim, nos ajudamos, né? Então, e nos organizamos exatamente para tentar falar, né? Essa comunicação que você fala, né? Que é essencial. A gente buscou, na verdade, fazer essa comunicação com os diferentes públicos, né? De cada instituição. Eu acho que isso foi rico. Eu estou só falando aqui um pouco dessa experiência que eu tive. Mas, é claro, isso é tudo muito novo para a gente, né? Claro, eu achei interessante porque, realmente, acho que esses dois pontos da empatia, Helena, entender dar uma face, empatia, né, com esse... É dar uma face. Em tudo quanto é estudos, a gente encontra públicos em abstrato. Demografias, encontramos as crianças, os jovens, encontramos os brancos, os negros, os não sei quê, as mulheres, encontramos demografias abstratas, não é? E eu penso que nós devemos pôr mais faces nas pessoas. Saber mais, ir ao encontro mais daquilo que elas... conhecê-las. Vai contra as massas? Vai. Sim, com certeza. Eu acho que não é possível. Eu acho que não é possível, por exemplo, nós continuarmos a trabalhar para 300 mil pessoas por ano, ou se calhar tem que ser menos, não é? Tudo isto são ainda reflexões que eu tenho vindo a fazer com os meus, enfim, com os meus, aqui no museu em Lisboa. Quer dizer, como é que a gente consegue individualizar mais? No fundo é a mesma coisa que a escola. Eu acho que essa experiência... O problema do museu é o mesmo problema da escola, não é? Quando nós vamos ao encontro daquela criança que tem dificuldades especiais, quando a conhecemos, olha, pronto, é muito bom a português, mas é mau a matemática, a álgebra, não sabe fazer contas, então vamos remediar, não é? É um pouco isto, é terem atenção, é neste sentido que eu estou a usar a palavra empatia. Não, entendi. Só gostaria de pontuar também que foi muito interessante, porque nós sentimos que, por incrível que pareça, nós atingimos um público muito maior também, né? Por conta de estar na rede, né? Claro. Então, assim, tivemos acesso de pessoas de fora do país. Então, assim, isso também foi positivo, né? Eu acho que a gente também tem que olhar para isso, olhar para essa situação e tentar também ver o que a gente pode resgatar, tirar, né, de positivo. Claro. Eu acho que foi isso. Eu acho que, primeiro, essa parceria, e não foi a parceria só institucional, né? Assim, de outros museus, né? Mas assim, com outras instituições e com outros públicos também. Com organizações sociais diferentes, né? Então, eu acho que isso foi positivo também. Claro. Então, acho que a gente tem muita coisa ainda para analisar. Sem querer monopolizar a conversa consigo, até porque há mais gente que quer. Deixe-me só chamar a atenção que a acessibilidade é uma faca de dois gumes.
Porque sim, tem gente da Austrália a olhar para os museus em Lisboa, em Tóquio, em Vancouver. Mas são classes mais A e B. Percebem o que é que eu quero dizer? São pessoas que têm recursos, que têm acesso à internet, banda larga, etc. Portanto, continuamos a excluir, ou melhor, intensificou-se a exclusão, porque ao menos a escola era um grande nivelador, não é? Quando os grupos escolares iam ao museu, toda a gente ia, toda a gente tinha acesso ao museu, não é? Não indo as escolas, e vão ser as últimas, digo já, é o grupo demográfico que vai demorar mais tempo a regressar aos museus, com grande implicação, sobretudo para os museus científicos, acho que vai ser péssimo para os museus científicos, mas a escola era um grande nivelador, e agora, quem não tem acesso, quem tem só um computador em casa e são 5 filhos, estão a perceber? Portanto, isto acabou por, sim, chega mais longe, mas chega só a alguns. Tá certo. É preciso nunca Obrigada, esquecer professora. desse... Obrigada, gente. Nada, querida, nada. Vou passar a próxima pergunta, Luísa. Estão me escutando? Olá, Luísa. Bom dia. Primeiro, agradecer ao programa pela oportunidade, como disse a colega, de falar com a professora Marta Lourenço. Apenas complementando em relação ao assunto anterior, eu acho que a professora falava, talvez, a questão dos públicos estatísticos, né? Sair dos públicos, ampliar, né, essa percepção, né? Além dos públicos estatísticos, né? Muito interessante essa colocação. E talvez, assim, seguindo um pouco essa linha de raciocínio, mas eu vou fazer uma pergunta considerando mais a questão do patrimônio, e mais especificamente do patrimônio de ciência e tecnologia, que é o meu objeto de estudo no mestrado. Eu sou mestranda do programa, o professor Marcos Granato é meu orientador, e eu vou fazer uma abordagem sobre 2 levantamentos de patrimônio de ciência e tecnologia, um feito pelo professor Mário Silva, né, relativo à constituição do acervo do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia, hoje extinto, e o projeto... Portugal, está a falar de Portugal. Sim. Está a falar de Portugal. Muito bem. Isso. Muito bem. E eu vou fazer uma análise comparativa com relação ao levantamento feito através do projeto Valorização do Patrimônio Científico e Tecnológico Brasileiro, desenvolvido, coordenado pelo professor Marcos Granato. Muito Professora, bem. a minha pergunta, eu vou ler para ser mais objetiva, é o seguinte: mediante o seu relato sobre os museus em geral neste último ano, qual o aspecto da preservação do patrimônio cultural de ciência e tecnologia para as futuras gerações a senhora poderia destacar? Qual aspecto, considerando a experiência social que a pandemia pelo vírus Covid-19 ela proporcionou às populações mais vulneráveis do planeta? Difícil a pergunta, Luísa. O que é que me sugere? Mas é uma boa pergunta. O que é que me sugere pensar? Eu penso que num primeiro nível não há grande diferença entre património de ciência e tecnologia, património cultural, não é? De ciência e tecnologia, e outros tipos de património naquilo que diz respeito ao impacto da pandemia, ok? Acho que é igual. Os museus sofreram igualmente. Acho que há, no entanto, considerações a ter para o futuro, do ponto de vista, isto que eu disse já dos públicos, quer dizer, os museus que têm património de ciência e tecnologia, incluindo alguns universitários, dependem muito de públicos escolares, e eu penso que mais do que outros tipos de museus. E, portanto, esses públicos vão ser públicos que vão demorar a regressar, e, portanto, o que vai colocar aquilo que são as métricas, infelizmente, são aquelas métricas que nós usamos, não é? O número de visitantes, infelizmente, usamos sobretudo essa, não é? O número de visitantes vai baixar, o que pode ter consequências
para a sustentabilidade do museu, aquilo que é a tutela, o apoio, o reconhecimento da tutela, etc. Portanto, eu vejo que em algumas universidades, por exemplo, em particular, alguns museus que têm património de ciência e tecnologia vão ficar ainda com mais razões para ter que defender a sua existência. Ok? Isso por um lado. Por outro lado, também a implicação, a questão da educação, seja porque os museus têm uma preponderância forte dos públicos escolares, seja porque a educação tem um papel muito importante nos museus de ciência, nos museus, quer dizer, de ciência e técnica, tem património. Eu não estou... Eu estou a falar, eu sei que a pergunta é sobre património, mas eu estou a responder com museus, tá? Não sei se está... Há aqui uma nuancezinha, porque a pergunta sobre património é difícil. A implicação sobre o património é mais difícil do que pensar na instituição museu. Mas eu acho que o impacto sobre os profissionais da educação e da mediação nos museus de tipo de ciência e técnica vai ser grande, incluindo centros de ciência. Sim, professora. Na verdade, a questão, quando eu coloco a questão do patrimônio, eu estou falando exatamente da questão memória, né? Considerando o que a ciência e tecnologia está significando nesse contexto que a gente está passando. Como ela está sendo determinante. Ok. Olha, sim. Uma das coisas que eu não falei, ou várias que eu não falei, mas uma das coisas que eu não falei e que me pareceu importante foi que logo em março ou abril, muitos museus universitários começaram a recolher no terreno, na universidade em particular, vivências e objetos associados à Covid. Ok? Portanto, uma das questões que eu acho que a ciência um dos problemas que nós temos, enquanto museus de ciência e tecnologia, é que olhamos demasiado para o passado e nem sempre preservamos o presente. Nem sempre selecionamos e preservamos o presente. A não ser que haja uma situação, é evidente, por exemplo, imaginem, a mim tem-me acontecido várias vezes na minha universidade, é desmantelado um laboratório, não é? E o reitor diz: Oh, Marta, vá lá ver se há alguma coisa para aproveitar, para preservar, não sei o quê, claro. Ou seja, e quando há uma tragédia, alguém se lembra do presente, não é? Mas quando já chegamos lá, já não é o presente, é o passado daquele laboratório que nós vamos preservar. Uma das coisas que me parece absolutamente essencial, e o Marcos, eu tenho discutido isto há anos com o Marcos, importantíssimo, o património da ciência recente, o património da ciência contemporânea, até dinamizamos alguns grupos de reflexão sobre isto. Portanto, nós temos que olhar para o presente e os conservadores, os curadores, as pessoas que têm que fazer gestão de coleções, têm que ter uma lista de desejos, não é? Uma wish list. Dizer, o que é que eu quero? Vou aos jornais e vejo. Hoje foi não sei o que desenvolvido um transistor. Aquele transistor é o que eu quero para o meu museu. Wish list. Como os livros, como a carta para o Pai Natal, estão a perceber? Não, vocês não dizem Natal, Papai Noel. Uma carta para o Papai Noel, não é? É a mesma coisa no museu. O museu deve ter, porque tem que documentar as vivências e a memória do presente. Não há maneira de não fazer isso, porque senão estamos sempre a ser passivos, isto é, à espera que nos apareça um doador pela porta, ou que seja fechado um laboratório, ou etc. Portanto, eu acho que a pandemia, agora concluindo, eu penso que a pandemia foi importante porque nos acordou para esta importância, número 1, da documentação material, das evidências materiais do presente, no caso, a pandemia, e existem imensas evidências materiais de natureza científica e tecnológica, as vacinas, as máscaras, quer dizer, tantas, é quase tudo, nunca se falou tanto de ciência como nos últimos 12 meses, não é? Com muita má informação também, muitas fake news, etc. Mas, portanto, não só essa documentação, mas também as vivências, e agora volta à questão da empatia, aquilo que são as memórias das pessoas na pandemia. Aquilo
porque a pessoa experienciou aquilo que foi aquela fatalidade, como é que se sentiu afastado, não poder ver os avós, não poder ver eu não sei o quê. Quer dizer, como é que as pessoas viveram isto? Isto é algo que é de ciência e tecnologia, tem impacto, está completamente no âmbito dos nossos museus. E no âmbito do património de ciência e tecnologia, claro. Não sei se agora respondi, Luizinha. Muito. Muito obrigada, professora. Marcos, só um adendozinho que eu queria colocar para a professora Marta sobre isso que ela falou, que em Londres, a primeira seringa que deu a primeira injeção foi recolhida na mesma hora para ir para a memória no museu, né? Então, talvez no futuro seja a única, porque ninguém está se preocupando com isso. Então, essa parte de coletar o presente eu acho super importante, sem dúvida. Eu acho que, na verdade, isso está acontecendo em vários lugares, Helena. Não foi só essa, não. Isso está acontecendo em vários grupos que pertencem a museus que estão fazendo coleta de objetos do presente, como disse a Marta, que tem relação direta, porque o impacto da pandemia foi tão brutal, claro, que simplesmente abriu, eu acho, também uma janela na cabeça das pessoas para o que assim, materialidade que faz lembrar essa situação tão dramática. Então, estão acontecendo coletas, sim. Então, sim. Isso. Tá fechado, Marcos. Bruno Massa mencionar aqui que na Fiocruz já separaram o primeiro frasco da primeira vacina produzida para musealizar. Claro. André Maia, por favor, pode fazer sua pergunta. Bom dia, professor Marcos Granatos, professora Helena Zeda e a professora Marta Lourenço. Está assim virada ao contrário, porque a minha câmera está deitada. Mas está melhor. Melhor? Professora, você falou sobre não estarmos preparados para o trabalho presencial, não fomos minimamente preparados para um museu digital. Então, eu queria que você pudesse explorar mais como nós podemos nos preparar, tá? Ou bibliografias que seriam importantes. Quando você disse, né, nós fomos o tempo todo preparados, pensamos num trabalho presencial, no museu presencial. E agora temos uma nova situação. Então, como, né, ou o que, ou onde nós poderíamos tentar nos preparar? André, uma boa pergunta. Eu acho que não se deve substituir, tá? Porque, mais uma vez, agora vou voltar àquela parte que eu disse que queria falar sobre os arquivos. O que aconteceu com os arquivos nos anos 90 e no princípio dos anos 2000 foi que foi feito um investimento incrível e ainda bem, uma questão de acessibilidade, não é? Em digitalizações dos arquivos pequenos, grandes, nacionais, regionais, universitários também, digitalização, acesso em alta qualidade, de tal maneira que até se consegue ver a marca d'água, as anotações lá do Newton, do Galileu, do não sei quê, tudo está tudo acessível. Não é? E o que foi acontecendo nos últimos 5, 6 anos, antes da pandemia, isto não tem nada a ver com a pandemia, o que eu vou dizer, tá? Mas são lições que a gente tem que pensar. O que foi acontecendo nos últimos 5 anos, 6 anos, foi que muitos arquivos pequenos, as instituições de tutela, nomeadamente nas universidades, arquivos, por exemplo, do Departamento de Física, do Instituto não sei quê, de pequenos arquivos, tá? Não estou a falar de grandes arquivos. Pequenos arquivos, as pessoas começaram a perguntar, reitores, vice-reitores, mas então a gente tem isto tudo digitalizado, está aqui no repositório, em alta definição, 600 mega cada imagem, para que é que a gente tem que guardar o papel? Ok?
E os profissionais dos arquivos, como toda a vida defenderam a questão da informação mais do que a questão do suporte, eu não sei se está aqui algum profissional de arquivo, tá? Eu não estou a ofender, tá? Mas é só para dizer, quer dizer, na realidade, a importância da informação é mais importante que o suporte. Ninguém guarda ninguém pensa no manuscrito, e sobretudo se já tiver definido em... E, portanto, não é que não pensem, pensam, mas como sempre defenderam a informação, entrincheiraram-se numa posição em que não podiam defender o suporte. E muitos arquivos foram perdidos por causa de arquivos físicos, tá? Foi de tal maneira que eu parei o plano de digitalização no meu museu. Acabou. Já não se digitaliza mais nada. Ok? Portanto, sim, acessibilidade. O mais possível. Com aquelas reservas todas que eu disse, que a pessoa chega mais longe, mas não chega a todos. Chega a menos. Tá? Chega a menos no sentido da desigualdade social. Portanto, sim, acessibilidade, mais possível, o investigador, o pesquisador que está em Melbourne pode aceder ao arquivo do Rio de Janeiro, é ótimo, o mais possível, não tem que fazer o carbon footprint, vir de avião, etc., impacto ambiental, com certeza. Mas nós não podemos substituir isso, não podemos usar a mesma bitola, a mesma métrica para as coleções, tá? Porque não nos podemos colocar na posição em que a materialidade igual, sinónimo, a informação. Para já, porque sabemos que não é verdade, quer dizer, é o sentimento que eu tenho quando vejo um Vermeer ou quando vejo uma obra de arte, mesmo sem ser uma obra de arte, pelo amor de Deus, um Cockcroft Walton, um densímetro, o que for, é completamente diferente ver a fotografia e sem ser a fotografia, certo? O som sumiu, Marcos? Marta, o seu som sumiu. Não sei por quê, porque seu microfone continua aberto. Marta, o som sumiu. Acho que ela não está escutando. Marta, não estamos escutando. Pode ser interferência, Marcos, do headphone. Ela está com... Ela saiu, Helena, provavelmente vai pedir para entrar novamente. Quando pede para entrar, quando você dá autorização para entrar uma vez, a pessoa fica livre para entrar de novo. E agora, tá bom? Está sim, Marta. Ok. É que entrou um telefonema, sabem? Entrou o telefone e depois eu não sei o que aconteceu aqui. Esqueçam, desculpem. Mas de qualquer maneira eu acho que já tinha respondido, mais ou menos, pelo menos o grosso. Sim, acho que sim. Mais alguma pergunta? Suzana Nunes Tauli Pinhol. Pode fazer a pergunta, Suzana. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Olá, Suzana. Olá, professora. Marta, eu gostaria de agradecer a sua exposição e a participação dos colegas também, né, nessa nossa semana de integração. É uma curiosidade, eu não sei, talvez a professora já tenha algum conhecimento de alguma situação ou não. A questão da acessibilidade, né, agora com os museus fechados, várias ações foram feitas para tornar de diferentes formas acessível o acervo, enfim. Entretanto, essas novas ferramentas tecnológicas que são utilizadas
ao mesmo passo que elas permitem o acesso, algumas delas também permitem comentários dos visitantes, digamos assim, né, dos visitantes que chegam por outras portas que não é mais a porta do museu, né, que são outras, por exemplo, não sei, eu conheço alguns museus que colocaram algumas exposições em Facebook, as pessoas começaram a comentar sobre a exposição, enfim, tem outras tecnologias. A minha pergunta é no sentido se a professora tem algum conhecimento de situações em que foram dadas outras interpretações para aquilo que foi exposto, interpretações talvez que fugissem ao controle, digamos assim, de se realmente aquilo era verídico ou não, das pessoas tecerem outros comentários sobre alguma exposição ou sobre algum acervo que fugissem a narrativa ou o estudo que o museu oficializa, né, sobre aquele determinado artefato ou não. Ou seja, se outros comentários surgiram até ao ponto de que, não, mas parei, mas não digo que seria uma fake news, né, mas distorcendo realmente o estudo que foi feito pelos profissionais que fizeram aquela exposição, distorcendo para outras situações que fogem um pouco ao que foi dito, ao que deveria ser dito. Vou dar um exemplo, o Wikipedia, ele tem um certo controle, né, alguém coloca alguma informação ali, mas outros vão corrigindo aquela informação de uma outra forma. A professora tem algum relato nesse sentido, ou sabe de alguma situação? Olha, Susana, eu não tenho, e não tenho nem pessoalmente, nem estou a ver. Estava a ver se me estava a lembrar de algum estudo em que respondesse a essa pergunta de pesquisa, no fundo, não é? Que impacto é que tem nesta partilha digital os fake news nas narrativas do museu? Não tenho, mas fiquei atenta e fico curiosa e até vou procurar em alguns lugares. Mas quero chamar a atenção de uma coisa. Desde os últimos 20 anos, 30 anos, algumas pessoas pensam que foi só o ano passado ou há 2 anos, não tem nada a ver com a pandemia, já vem a acontecer esta abertura dos museus à sociedade, na realidade é desde 1972 e a Declaração de Santiago do Chile, tá? Vão aos vossos manuais básicos de museologia e história dos museus e história da museologia e vejam a Declaração de Santiago do Chile. Os museus têm procurado recolher, mais do que recolher, ceder uma parte da sua autoridade e poder no que diz respeito às narrativas para determinadas comunidades, sobretudo comunidades de origem dos acervos. Ok? Portanto, com certeza já ouviram falar nisto. Tem às vezes o nome descolonização do museu, que eu acho um pouco estúpido o nome, detesto o nome descolonização do museu, mas de qualquer maneira tem a ver com isto, tem a ver com considerarmos que as narrativas do museu não são únicas, que existem outras perspectivas e que, portanto, devemos envolver, sobretudo, as comunidades de origem e a quem interessa, na construção dessas... no caso das coleções científicas, por exemplo, acho absolutamente incrível, por exemplo, nós temos aqui um herbário do Brasil, ok? Um herbário do século XVIII, com plantas que vieram do Brasil, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Se nós pensarmos no século XVIII, não é? A informação que veio foi uma informação científica de Linneu, não sei quê, portanto, uma informação ocidental. Todo o resto da informação, que era não ocidental, os usos, as práticas, para que é que servia, como é que era usada, etc., tudo isso foi eliminado. E, portanto, há agora um fator de correção em muitos museus para poder... Portanto, são coisas... Isso é bom, é um movimento bom de abertura dos museus às comunidades, tá? Agora, aquilo que me perguntou é diferente, que é transformar numa coisa que é mentira. Isso não sei, tá? Mas há um movimento de abertura dos museus a narrativas alternativas, incluindo para a construção de exposições, de tudo isso, aquilo que se chama a co-construção, não é? Isso também vão aprender de certeza no pós-graduação. Esse tipo de movimentos, mas que na realidade são muito antigos. As pessoas pensam que é agora uma coisa recente, que apareceu em Kyoto em 2019, não sei o quê, com a definição de museu, não tem nada a ver, é muito mais antiga, é de
1972, Declaração de Santiago, vão ler lá. Está lá. Participação das comunidades. Está lá. Não sei se respondi, Susaninha. Sim, obrigada pelo Susaninha. Ai, a Teresa está aqui, ainda me está a corrigir. E ainda é anterior a Santiago, diz ela. Pois claro que é. Claro. Vocês têm mania, têm pouca memória, não sabem a história dos museus. Bem anterior a Santiago, Marta, eu tenho pesquisado isso e tenho encontrado registros do início do século XX, né, da participação comunitária, dos museus se abrindo para determinados grupos. Há uma diferença entre o que é o fato histórico e a propaganda ideológica que se faz a respeito de determinadas circunstâncias. Eu sempre procuro afastar um pouco isso, não que não tenha a ver, mas procuro afastar um pouco para a gente poder analisar, não é? Assim, desculpa a intervenção. Não, fez muito bem, é isso, tem razão. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Museu do Homem, em 1933, em Paris, Paul Rivet, os parques, Georges-Henri Rivière, tem razão, é anterior a Santiago. Não tenho mais nenhuma pergunta. Ilza Carla, que disse que gostaria de perguntar. Sim. Olá. Todos me ouvem? Sim. É Ilza. Olá. Isso. Olá, Marta. Prazer te conhecer e poder conversar contigo. Olá, os colegas. Que bom revê-los. Professora Marta, esses assuntos todos que foram abordados, apresentados, citados pela senhora me tocam profundamente em vários aspectos e principalmente porque se relacionam muito com o meu tema de pesquisa. Eu acabei de ingressar no doutorado, eu não trabalho em museus, né, não sou especificamente da área, sou uma profissional que trabalha com patrimônio, e trabalho com patrimônio no contexto de avaliação de impacto ambiental. E, enfim, já tenho um interesse na temática da museologia e uma vontade de fazer uma pesquisa aprofundada nessa interconexão, mas efetivamente o contexto da pandemia e outras coisas que vêm acontecendo me impulsionaram a de fato entrar no programa. E as coisas que a senhora falou me fizeram muito pensar assim, sobre as questões que eu quero refletir mesmo na minha pesquisa, que o que foi mencionado aqui sobre esse processo da gente estar atento para o presente, né? Então, uma coisa que a senhora falou que eu não sei se é bem uma pergunta, eu queria compartilhar um pouco com a senhora esses questionamentos, para ver se a gente ainda tem algo que possa ser dito. Me toca muito ouvir a senhora dizer que os museus, as instituições e os profissionais, que eu estou mais nesse lugar, precisam estar mais atentos com o presente e não só o passado, né? Não que o passado não tenha valor e nos ensine muito, eu sou graduada em História, então, obviamente, eu sei o valor que isso tem. Mas a gente vê a desconexão, e quando a senhora fala das desigualdades que a gente tem hoje e a necessidade que a gente tem de se adaptar e olhar para o presente, é uma coisa que eu acho que é bem importante, dialoga com o que a gente está vivendo, e eu acho tão difícil, e essas são as minhas perguntas que eu trago comigo na minha pesquisa no projeto, que é esse processo de olhar para as coisas mais recentes, olhar para o patrimônio, para a memória recente, e fazer o processo de seleção, né? Claro. Foi falado esse exemplo muito didático e prático da seringa, do frasco, né? Claro. Quando a gente os objetos claro, a gente está falando de um exemplo aqui de macro, né? Mas coisas que acontecem em microesferas, como impactos em micro, enfim, tem várias proporções desses impactos, né? Mas eu trabalho em projetos com impactos variados, e aí, tanto uma experiência de uma pandemia que todos nós estamos vivendo e a gente pode refletir sobre tantas coisas, a gente tem experiências no mundo todo, mas aqui no Brasil, de impactos significativos que aconteceram, que também me provocam a olhar sobre como é o processo de seleção, ou mesmo esses protocolos de ações que têm que ser previstos, né, como os desastres que a gente teve aqui no Brasil, já vários ambientais, para exemplos assim, né, e no contexto que eu trabalho, a gente tenta fazer isso antes da coisa acontecer, né, a avaliação de impacto é ver antes,
e no meu caso especificamente, sempre que possível, trabalhar com a comunidade para ver o que selecionar antes. Isso Claro. é tão desafiador, me angustia bastante. É isso, não é bem uma pergunta, mas é para compartilhar, porque, claro, na pandemia a gente está todo mundo imerso nesse processo impactante, né? Todos nós, então todo mundo está pensando e tem muitos exemplos, assim, né? Mas em outras esferas, em micro, e quando a gente atua como profissional nesses lugares, muitas vezes as comunidades não estão pensando como nós, do museu, dos pesquisadores que trabalham, sobre a memória e o patrimônio que guardar. Somos nós que estamos aí diariamente pensando nisso. E aí a gente tem a comunidade. Na verdade, eu acho que todo o processo deveria ser assim. A gente tem que convidar a comunidade e as pessoas para pensar junto o que guardar. Acho que é uma coisa básica do patrimônio hoje em dia. Enfim, não era bem uma pergunta, era esse comentário para compartilhar com a senhora. São várias camadas desses processos impactantes e que eu acho que as instituições e os profissionais têm que estar sempre atentos para não estar desassociados só preso ao passado, às memórias antigas, né? Mas é um desafio, eu não sei muito, eu acabei de entrar no doutorado, então eu estou cheia de perguntas e nenhuma resposta, né? Claro. Como envolver as pessoas nesse processo do que guardar, né? Claro. Deixe-me só dizer-lhe duas coisas. Uma é, talvez valesse a pena, não sei quem é que a orienta, mas escreva-me, ou o Marcos também pode mandar a indicação. Havia aquele grupo do Universeum que fez aqueles critérios de seleção. Lembras-te, Marcos, sobre património contemporâneo? Quer dizer, tem algumas, eu não sei se é o caso de património de ciência e técnica, mas pelo menos tem alguns critérios que a podem pôr a pensar sobre essa dificuldade que existe em selecionar o presente, não é? Em selecionar o presente. E porquê é que existe essa dificuldade? Essa dificuldade existe, não é por acaso, ouça, que os historiadores não gostam de estudar o presente. Dizem, isso é para nós, isso não é para nós. A gente não estuda isso. Porquê? As fontes não estão fechadas, as pessoas estão vivas e, portanto, o passado, a história, a narrativa, a interpretação do passado não está consolidada. De certa forma é a mesma coisa com a memória. A memória também ainda não está consolidada. Quer dizer, as coisas estão a acontecer, como é que a gente sabe quais são os objetos onde as pessoas vão projetar num coletivo, num determinado coletivo abstrato, as memórias e a identidade de agora, não é? Quer dizer, é complicado, é difícil, é mesmo difícil fazer isso. E por isso é que eu acho que nós devemos ser, todas as pessoas que trabalham em museus, sobretudo com coleções, não é? Conservos, devem ser simultaneamente historiador e etnógrafo. Porque o etnógrafo é o do presente, não é? Eu não sei, há algumas tradições diferentes, consoante os países, antropólogo ou etnógrafo. Tá? Eu acho que é etnógrafo, é a pessoa do terreno, é aquele que vai para o terreno e faz mesmo o registro, observando, etc., não é? Portanto, nós temos que ir para o terreno, ser proativos, mas ao mesmo tempo, e temos que usar as metodologias da etnografia, que nos dão a legitimidade para a nossa seleção, para a nossa escolha. Mas ao mesmo tempo, temos que ser historiador, isto é, temos que saber como é que recolhemos e como é que documentamos o passado, porque não pode esquecer de documentar o passado, temos que documentar os dois. Um é mais passivo, o outro é mais ativo, digamos, obriga-nos a ser, compele-nos a ser mais ativo, independentemente do tipo de coisa. Pode ser arte contemporânea, pode ser ciência técnica, pode ser o que for, não é? O âmbito disciplinar, isso é relevante. Não sei se ajudei. Sim, ajudou muito. Principalmente porque eu sou historiadora do presente. Ok, pronto. Não diga isso a um historiador que eles matam, não é? Eu um dia quis fazer um projeto que era um laboratório de história. E então, como eu não sou historiadora, estou à vontade para dizer as maiores asneiras, estão a perceber? Não faz mal, não me sinto da classe. Mas quando eu disse que queria fazer um laboratório de história, para fazer experiências de história sobre lixos e não sei o quê, bem, isso era outra aula inaugural, não é agora para esta. Mas quando, ouçam, a tareia, que eu não sei se vocês dizem tareia, não é tareia, como é que se diz? Bateram-me os historiadores todos, não se pode falar em laboratórios de história. Que é isso? A história não é do presente. A história é do passado. E passado e bem lá passado. Quanto mais século XV, melhor. Quanto mais medieval, melhor.
porque aí está tudo fechado, está tudo morto, já não há controvérsias, não há nada. Não quer dizer que a nova história não seja controversa, tá? Mas tipicamente os métodos não são adequados, os métodos da história não são adequados, tem que se usar outros métodos, não estão a perceber? São assuntos muito interessantes, a relação entre a história e a memória. Há um autor que é aquele que eu acho que já fez uma aula inaugural, o Dominique Poulot, é o grande papa francês da história, memória, património, ele relaciona isto muito bem, é ótimo. Ele não fez já uma aula inaugural aqui no pós-graduação? Acho que sim, não fez, Marcos? Dominique Poulot, aquele francês. Não, acho que não fez, não. Não? Mas pronto, bom, são temas muito interessantes. Eu acho que já utilizamos muito do seu tempo, Marta. Pois já. Que horas são? Pois tenho quase que despachar-me. Pois é. Olhem, eu deixei-vos o meu e-mail, o meu endereço de e-mail. De qualquer maneira, estou sempre em contacto com o Marcos Granato, que, como vos disse, é amigo do peito. E, portanto, qualquer coisa que perguntem, que não se lembrem agora, mas que se lembrem daqui a 2 dias, 3 dias, 15 dias, tenho o maior gosto, escrevam-me e com calma pensamos, ou até podemos conversar sobre... Gosto imenso de conversar com alunos, adoro alunos, detesto dar aulas no Zoom, mas pronto, é a vida, e deve ser o último ano este, espero eu, para o ano já esteja tudo vacinado e não sei o quê, enfim. Mas pronto, mas contem comigo para tudo o que precisarem e boa sorte, estudem, leiam, procurem informação, questionem, sejam curiosos, questionem a autoridade, não é? Acho que é das coisas mais importantes. Sejam céticos em relação àquilo que toda a gente vos diz, incluindo eu própria, tá? Sejam céticos, questionem. É assim que se faz, que se progride o conhecimento, é dessa maneira. Não é papar tudo o que se diz, tá? Incluindo, claro, evidentemente, para as fake news e isso, então ainda se papa menos, não é? Mas mesmo na autoridade que nós reconhecemos institucionalmente, como na universidade, eu acho que é importante ser disruptivos, ser curiosos, pensar, não é? Pensar pela nossa própria cabeça. Portanto, é esse o conselho que vos dou e espero que me chamem para arguentes, teses, não é? Como é que se diz? Para bancas, não é? Já fiz algumas. Pode contar com isso, Marta. Eu quero agradecer imensamente a tua participação e vamos esperar para que você possa estar conosco presencialmente em 2022. 2022 vai ser um ano, assim, aqui no Brasil, de grandes comemorações. Por causa... 22, a independência. Isso, inclusive pode ser que abra uma parte da exposição do Museu Nacional da UFRJ, o Museu Universitário que está em recuperação, e agradeço muito a sua oferta de participação em bancas, que agora na parte virtual se torna até mais confortável, né? Mas não tão agradável, né? Porque você não viaja, mas você estará conosco certamente. Agradeço muito a tua presença e tenho certeza que todos os alunos se sentiram muito motivados com uma palestra desse nível, nesse momento em que estamos abrindo o nosso ano, mais um ano virtual, né? Nosso ano letivo de 2021. Muito obrigada. Marcos, quer agradecer a ela também? Tereza. Muito obrigada. E eu, saúde e ânimo. Saúde e ânimo. Vai passar. Vai passar. Tudo vai passar. Incluindo a política. Tudo. Marta, muito obrigada. Beijos. Eu estou saindo agora da sala. Me desculpem. Muito obrigada. Parabéns a todos. Obrigada eu. Beijinho. Eu peço aos alunos que não saiam ainda da sala, viu? Que nós vamos continuar. Obrigada, Marta. Marcos, eu queria só que você desse uma palavrinha sobre essa questão dos museus científicos, dos museus universitários, especialmente nessa parte científica, para os alunos ingressantes, é uma oportunidade para eles conhecerem o teu trabalho, né, a tua linha de pesquisa e tudo. Então, seria interessante que você dirigisse a palavrinha aos ingressantes. Ok, bom.
A origem dos meus trabalhos tem relação com a coleção do Museu de Astronomia, obviamente, né? Com a prática de gestão, de exposições, documentação, conservação em torno daqueles objetos esquisitos, né? Dos objetos estranhos, muitos dos quais a gente não faz ideia, em algum momento, do que sejam, né? Então, a partir digamos, da prática cotidiana nessa coleção, o que aconteceu foi que nos fomos dando conta de que não havia no Brasil discussões, não havia pesquisa sobre esse tipo de coleções. Não se sabia nem muito bem quais eram os museus que tinham essas coleções, né? Então, aos poucos, né, à medida que a gente vai amadurecendo o trabalho, você acaba sendo chamado, ou acaba fazendo contato com outros espaços que têm coleções como essa, como assim, do tipo, né, da coleção do MAST. E aí, assim, conhecemos alguns espaços, né, no Brasil. Então, digamos assim, 8, 10 espaços. Mas aí vem a pergunta, mas é só isso? Mas é só isso? Né? Assim, por outro lado, ao mesmo tempo que o trabalho com esses objetos em extramuros, né, nacionalmente acontece, começa também a acontecer um intercâmbio internacional por parte do grupo que nós temos no grupo de pesquisa. E com isso, então, mais ainda começou a incomodar, né, o não saber, né, aonde é que essas coisas estão, elas estão todas perdidas, como é que é? Isso deu origem ao projeto que está, é o meu projeto dentro do programa, que é a Valorização do Patrimônio de Ciência e Tecnologia no Brasil, que, enfim, muitas coisas foram feitas dentro desse projeto, né? E até percebermos que, potencialmente, assim, o patrimônio a que eu me dedico, ele está preferencialmente no âmbito universitário. É lá que ele está. Ou os objetos que potencialmente podem se tornar patrimônio de ciência e tecnologia. É lá, nos museus universitários. E daí, então, em 2019, eu comecei um projeto específico relacionado aos museus universitários e ao patrimônio da ciência e tecnologia, no sentido de perceber a infraestrutura dos museus universitários relacionados a esse patrimônio, os riscos, o tipo de exposições que eram utilizadas, como eram esses espaços, enfim, caracterizar um pouco esse universo tão desconhecido. Museus universitários são um universo muito pouco divulgado, né, e pouco estudado também, eu diria, no fim das contas. E aí começamos do básico, que é conhecer, né, em que lugar que nós estávamos. Começamos a fazer um levantamento dos museus universitários. E depois de muito trabalho, muita frustração, porque é difícil o contato, muito difícil você ter respostas, é difícil, muitos museus universitários estão perdidos dentro das instituições, eles não estão na internet, eles não estão disponibilizados, quer dizer, não há contato, é uma coisa assim, não estão formalizados, então é uma situação assim precária, né? Não são todos, mas tem muitos assim, e chegamos a um universo de cerca de 430 e poucos museus universitários, nas universidades públicas especialmente, né? É nas universidades públicas que esses espaços se estruturam com maior frequência, né? E aí, então, quer dizer, a próxima etapa que nós teríamos seria fazer um esforço de visita ao maior número desses museus pelo Brasil. Nós
dentro do projeto nós tínhamos grupos, né, dedicados à região sul, à região norte, à região nordeste, ao centro-oeste, e nós na região sudeste, para que pudéssemos ter digamos, uma caracterização concreta de como é que esses espaços estavam, quais eram as necessidades, em que nós, da academia, podíamos ajudar. O que esses espaços precisavam? Certamente precisavam de dinheiro, precisam de dinheiro. Isso nós não podemos dar. Certamente precisam de profissionais, isso também não podemos dar. Mas podemos dar algum conhecimento, podemos dar algum treinamento, podemos articular, podemos fazer contatos, podemos ajudar a fazer redes, grupos, podemos fazer algumas coisas. E o intuito nosso sempre foi de tentar articular as instituições, porque esses museus, em geral, são muito solitários. Eles estão muito perdidos dentro das universidades, boa parte. Para vocês terem uma ideia, na Universidade Federal de Pernambuco, que temos muito intercâmbio, né? Fazemos muita coisa juntos, inclusive o Minter. Eu me lembro que a Manuela, que é professora lá da Escola de Museologia, lá da UFPE, ela fez um evento voltado ao patrimônio da ciência e tecnologia e chamou todos os museus universitários da UFPE. E as pessoas não se conheciam, não sabiam que aqueles museus existiam, não tinham a menor ideia. Foram saber no evento. Cada museu se apresentou e foi uma surpresa, né, para aqueles museus perceberem que não estavam sozinhos. Para as pessoas também perceberem que os problemas que elas enfrentavam eram enfrentados por outras pessoas em outros espaços. E sempre que juntos é mais fácil do que sozinho. Né? Então, lá na UFPE foi estruturada uma rede de museus, né? Eles fazem coisas juntos e, certamente, esse Minter é mais uma ação que vai auxiliar a esses museus que estão lá, as coleções visitáveis que existem e outras coleções que não estão, digamos assim, divulgadas, que não estão assim, que não são percebidas, né, nem mesmo pelos alunos e professores. Então, mas aí veio a pandemia e, com isso, tudo fechou. Quer dizer, nossos contatos, mesmo por e-mail, praticamente se tornaram infrutíferos. Informações, não mais. Né? Então, nós estamos esperando, né? Quer dizer, nós fomos por um outro caminho, acabamos entrando também num mapeamento de museus virtuais universitários, que não estava na nossa, digamos assim, no nosso farol, mas já que estamos fazendo um mapeamento de museus universitários e não podemos ir a esses museus e não conseguimos fazer contato com eles, vamos ver também quais são esses museus virtuais que são universitários. E como escrevemos, botamos como título de um texto que recentemente publicamos, é um grão de areia num deserto. Verdade, assim, nós identificamos 20 museus universitários virtuais. Isso não é nada, né? Isso é praticamente nada. Inclusive, quer dizer, frente a todos esses desafios, inclusive alguns que foram mencionados aqui pela manhã, é claro que seria muito importante que os museus universitários tivessem pelo menos uma presença na internet, né? E, para isso, nós pensamos em que fosse desenvolvido, assim como foi pelo IBICT, né, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, foi desenvolvido um software para revistas acadêmicas na internet, revistas eletrônicas, gratuito, a partir do qual você, com alguma, assim,
estudando um pouquinho, quebrando um pouquinho a cabeça, você consegue constituir uma revista eletrônica, também se pudesse fazer isso para museus virtuais, né? E que esses museus universitários, eles digamos, se movimentassem no sentido de usar esse software gratuito, livre, né? E que se mostrassem minimamente, né? Porque, enfim, são coisas tão interessantes que tem nas universidades, é uma diversidade tamanha que vocês né, vão perceber que existem museus de todos os tipos, museus de arte, museus de zoologia, museus de história natural, museus de ciência, museus, enfim, de antropologia e outros tantos, né? E, em geral, são museus que enfrentam muitas dificuldades. Então, a presença na internet, estimulada por esse fenômeno terrível da pandemia, imagino que quando os profissionais voltarem a trabalhar cotidianamente nos museus, será uma coisa importante, né, a se fazer. Digamos que será digamos, uma conclusão, né, da experiência que nós estamos vivendo. É preciso que nós tenhamos, que nós estejamos com os acervos, com as exposições disponíveis na internet, porque uma pandemia que nos pegou absolutamente pelo pé, de surpresa, pode vir de novo. Pode vir, provavelmente virá em algum momento, né? Então, assim, é importante que a gente aprenda com essa experiência e que os museus possam construir novas faces com a sociedade, né? E, enfim, basicamente, o que nós estamos fazendo no momento é isso, né? Nós estamos tentando constituir essa, eu diria, um grupo, né, que se interesse em estruturar esse software, né? E, assim, pouco a pouco, de vez em quando, nós vamos tentando contatos com os museus, mas ainda são infrutíferos. Periodicamente nós fazemos isso, mas não temos retorno ainda, praticamente nenhum, né? Então, basicamente, o que eu tenho para dizer em linhas muito gerais é isso, e desejar boas-vindas para vocês, turma de 2021, mestrado e doutorado, que vocês tenham um período muito produtivo aqui dentro do programa, que vocês se entusiasmem pelo que vão pesquisar, porque vale a pena, né? Assim, escolher uma coisa que a gente pode estudar por gosto é muito privilégio. Então, aproveitem, viu? Aproveitem bastante. Estamos com dificuldades, como todos. Não é fácil assistir aulas de 4, 5 horas, ou aulas, às vezes, de 6 horas, como a da Teresa Scheiner, nas suas disciplinas. Eu não faço isso, não, eu não aguento. Mas, enfim, tenham paciência, isso tudo vai passar, vocês ainda vão se encontrar todos. Se Deus quiser. Vamos nos encontrar todos, se Deus quiser, numa situação muito melhor. E estou à disposição também, né? Assim como a Marta colocou, nós estamos sempre dispostos a diálogo, né? Dentro do que a gente puder conversar, sim, dentro das nossas competências, né? Eu quero agradecer muito o Marcos. O Marcos foi um grande colaborador para esse encontro, porque eu, como coordenadora, estou mergulhada nas questões da Sucupira. Então, meu tempo está um pouco limitado.
Uma das coisas que eu quero lembrar vocês é para não perderem amanhã, nós vamos explicar, principalmente a Alexandra, todos os meandros administrativos do sistema para esses alunos que estão ingressando. E eu quero disponibilizar aqui, viu, Marcos? Eu estava conversando com a Tereza Enoff aqui, para a gente fazer uma espécie de lançamento do livro, que na realidade ele já está online na nossa página, né? Aquela versão que você me enviou. E é uma maneira também de vocês aprenderem a entrar na página. A página do programa deve ser visitada semanalmente para saber das novidades, porque eu tento atualizar, mas às vezes os alunos não entram. Eu vou compartilhar, porque os alunos são novos ainda, né? Eu vou compartilhar o site. Desse site abriu, Marcos? Abriu agora. Então, aqui é o site oficial do nosso programa. Vocês podem ver que tem a chamada aqui do nosso evento e da semana, né? Você clica aqui, tem a programação, e temos aqui o lançamento do livro. Clicando aqui, vocês também vão ter o livro. E outras, aí embaixo nós temos também, no dia 4, vai ter a palestra da professora Cláudia Rodrigues, que vai ser sobre o resgate dos acervos do Museu Nacional. Convido a todos também que não percam, vai ser pela manhã às 9h30. E nós temos aqui os nossos eventos. Eu vou mostrar lá no final, porque aqui fica tudo na memória, né? Nós costumamos fazer nossas viagens. Então, aqui foi a última viagem, a penúltima viagem que nós fizemos, na região de Minas Gerais, com a nossa professora visitante. Aqui a Festa do Divino, que fomos todos também. Aqui tem o Júlio, que é nosso doutor já pelo programa. Quando a gente pode, a gente vai com o ônibus da Unirio. Aqui a Casa da Era. E agora eu vou mostrar o livro, né? Deixa eu voltar aqui, porque a gente se atrapalha, mas isso é de lei, né? Deixa eu voltar para a sala, e agora eu vou compartilhar o livro, que ele está online já. Já apareceu? Apareceu agora. Então, é a organização da professora Tereza Cristina e do Marcos Granato, aqui em frente. Então, o livro está todo aí já pronto para pesquisas, né, com vários capítulos, Museu e Museologia na América Latina. Então, eu peço para que vocês... Eu vou parar a apresentação, que eu gosto de ver todo mundo. Eu peço que vocês entrem mais na página. Na página nós temos as linhas de pesquisa, temos todos os professores, temos principalmente o repositório com as dissertações e as teses, que estão em PDF, e que servem não só de inspiração, como orientação formal. Às vezes o aluno pergunta, mas como é o modelo, como é que faz? E você ali tem um modelo já pronto, inclusive procurar até por temas correlatos aos seus próprios projetos, para ver a parte das referências pesquisadas. Então, a página é um instrumento muito importante que, durante a pandemia, ele tem se tornado fundamental. É por lá que a gente consegue entrar em contato e colocar as notícias, né? Lógico que nós temos os nossos 2 e-mails, da coordenação e da secretaria, que todos vocês já têm, e vocês podem entrar. A Alexandra está sempre prontamente, ela ficou assim, atarantada, porque com essas novas portarias que saíram, as coisas mudaram, né, dentro do sistema, o que vale, o que não vale. Então, mas ela continua, nós continuamos, inclusive, com a expedição dos diplomas, né, dos antigos, desde que envie, lógico, o PDF corrigido, que são 60 dias agora, e a capa dura, mas os diplomas estão saindo. Eu já fui lá algumas vezes para carimbar atrás, né, a participação do MAST no diploma. Então, nós estamos tentando
levar adiante essa parte administrativa, né? Mas há muitas especificidades, a gente amanhã vai conversar mais profundamente sobre essa parte, né? Eu gostaria de ter a presença de todos os ingressantes, porque vai ser muito importante entender como nós estamos funcionando, não só como é o funcionamento normal, mas nesse período especial da pandemia, com algumas portarias e redução de carga horária e detalhes assim, tá? Então, hoje à tarde, eu quero que vocês retomem, entrem de novo na nossa sala virtual às 14h, porque vai ocorrer uma visita guiada virtual à biblioteca da Unirio. A biblioteca da Unirio tem vários serviços que vocês vão poder utilizar remotamente, inclusive acesso a certas plataformas de repositório de textos, né? E aí é uma grande oportunidade para a gente tirar umas dúvidas com elas, que vão apresentar sobre como as coisas estão funcionando remotamente. Quando era presencialmente, se ia lá, se fazia o cadastro, né? Você tinha aquele contato, nós temos uma parte grande da biblioteca lá na URCA para a museologia, mas agora tudo está sendo virtual. Então, não deixem de participar hoje à tarde, às 14h, que as meninas da biblioteca, a diretora, a professora Márcia Valéria, bibliotecária, foi muito generosa, inclusive a gente está tentando ver se a gente grava também para deixar as orientações depois na página. Da mesma forma, essa gravação de hoje vai para a página, vamos ver se a gente consegue fazer. Isso, Marcos, eu quero agradecer. Quer falar mais alguma coisa, Marcos? Não. Tá ótimo. Agradeço muito, então eu vou finalizar essa parte da manhã. Agradeço muito a participação de vocês, todos, e pensem em todas as perguntas para colocar amanhã, né, nessa questão. Eu vou fazer uma exposição, mais ou menos, de como funciona o programa, mas para tirar o máximo de dúvidas possível quando a gente estiver online, porque a dúvida de um, às vezes, é uma dúvida que ainda não está na cabeça de outros e que vai servir, né, para elucidar. Então, bom almoço para vocês e a gente se vê à tarde. Tá? Eu quero agradecer a todos que participaram, aos que fizeram perguntas, né, Luísa, Ilza, Suzana, que é muito importante a gente sentir um pouco esse calor, né, essa empatia, como falou a Marta, nesse momento de reclusão. Tá? Tudo de bom para vocês e voltaremos à sala, então, às 14h. Obrigada, Marcelo.